Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. E hoje nós vamos te contar sobre uma coisa muito legal, que é sobre a plotagem da nossa van. Tudo começou com a decisão da plotagem, né? Lá desde os tempos da vanbulância a gente pensava se a gente queria plotar uma van ou não. Na verdade, assim, a gente queria plotar a van, a gente acha super legal uma van plotada, mas a gente tinha muita dúvida sobre o que a gente plotaria na van. A gente nunca encontrou algo que nos brilhasse os olhos pra nós, né? Assim, a gente achava muito bonita a van das outras pessoas, às vezes plotada e tudo mais, mas a gente nunca achou algo que a gente se identificasse, né? É, que fosse a nossa cara, que a gente falasse, não, é isso que a gente quer colocar na van. E também que não ficasse tão parecido como a plotagem das outras pessoas, né? Que a gente queria ter uma plotagem nossa, que as pessoas olhassem e falassem, ó, é a van do Rotas Recalculadas, e que não fosse parecida com a de ninguém, né? E aí a gente ficava super pensando nisso, será que a gente plota, será que a gente não plota, o que a gente faz e tudo mais, até que decidimos, não, vamos plotar a van, então vamos atrás de um desenho que a gente se identifique, de cores que a gente goste, e aí começou. E a gente começou a procurar muita referência, e sempre no nosso meio tem a referência de bússolas, de montanhas, de mapas e tudo mais. E a gente falou assim, tá, esses são elementos legais que a gente sempre gostou também e tudo mais, mas a gente quer algo um pouquinho diferente ou talvez com uma definição diferente. A gente sabia que não podia fugir muito desse conceito, afinal tem tudo a ver com viagem, que é o nosso estilo de vida, que é o nosso nicho, né? Então a gente não queria muito fugir disso pra ficar alguma coisa a ver com o tema, com a nossa vida, mas a gente queria fazer de uma forma diferente. Então acho que por isso que a gente demorou tanto tempo pra decidir mesmo, né? Um tempo pra decidir, principalmente com a van preta. Porque a gente gostava muito da van preta, desde a nossa compra, assim, que a gente tava com dúvida, preta ou não. A hora que chegou, a gente disse, nossa, que coisa mais linda, né? Então a gente não queria perder essa característica da van preta. A gente tinha muito medo que se perdesse um pouco em virtude da plotagem, algo muito colorido, alguma coisa assim. Então, esse é um dos pontos que a gente fez antes de definir o nosso desenho. Então a gente decidiu que a gente faria sim uma plotagem, mas não ia fazer nela inteira, né? E achamos um trabalho de uma artista que a gente se identificou muito. E ela tinha alguns trabalhos no portfólio dela que eram com objetos, claro, muito menores, mas pretos. E a gente gostou e definiu, vai ser esse tipo de arte que a gente quer na nossa van, esse tipo de cor, algo mais vibrante, digamos assim, né? Apesar de querer manter a característica preta, a gente queria algo vibrante, assim, que batesse os olhos e desse contraste. Os trabalhos dela tinham fundo preto e ela usava essas cores vibrantes que o Hélio falou, mais puxado por neon. Falou, nossa, é isso, porque se colocar alguma coisa mais clara no fundo preto, ele vai se sumir, porque a van preta, ela já chama muita atenção, né? Então a gente falou, é isso, a gente quer cor neon, que é um desenho com cor neon, a gente gostou do trabalho dela. Então a gente fez o quê? Contratou a artista, mandou nossas referências e pediu para que ela imprimisse a arte dela, né? Da forma que ela vê o mundo e tudo mais. Então foi isso que a gente fez no princípio. E criamos uma coisa única, né? Uma coisa única. Também comentamos que a gente não queria os lados da van iguais. Então a gente queria um desenho diferente em cada lado que abraçasse a van, né? Que se continuasse. A gente pensou em fazer um lado mais invernal e um lado mais verão, né? Que lembrasse mais verão. E aí foi que ela começou a desenhar. E aí nessa referência do invernal e do verão, a gente pensou em dois elementos que contemplariam a nossa viagem. Uma era a Patagônia, porque a gente quer chegar lá no Ushuaia e tudo mais, e outra para valorizar essa questão do verão e também a nossa temporada pelo Brasil. A gente disse, por que não fazer algo daqui também? Então, de um lado a gente vai ter a Patagônia, né, um elemento de Torres del Paine, e do outro lado a Serra do Mar, que é aquela região que pega, nossa, desde aqui do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro praticamente, essa cadeia montanhosa que a gente tem aqui no Brasil e que é muito bonita também. A gente decidiu valorizar no nosso desenho, né? E aí ela fez esse desenho, mandou pra gente, ela fez o desenho em cima da foto das montanhas, então ficou uma coisa super legal, porque ficou um desenho rabiscado, né, dá de ver que é feito de lápis e tudo mais, mas é dentro de uma possibilidade real, né, de coisas reais. Então a gente adorou o desenho. Até porque a gente bateu o olho, né, ali e disse, é Torres del Paine, né. A Serra do Mar já é uma característica um pouco mais diferente, mas Torres del Paine ficou muito marcante, né. Ficou muito claro, quem conhece, quem já viu, né, quando olha, sabe que é Torres del Paine. E aí, beleza, aprovamos o desenho, gostamos, aí veio a questão das cores, né? A gente tinha escolhido cores muito vibrantes, assim, muito neon, que a gente tinha gostado nos trabalhos, nos outros trabalhos que ela tinha feito, mas quando ela aplicou no nosso desenho, a gente ficou meio assim. A gente disse assim, ficou legal, mas não brilhou os olhos, assim, não era a nossa característica, não era a nossa cara. E a gente ia sim perder um pouco dessa característica um pouco mais preta da van, digamos assim. E aí ela tentou fazer uma variação, mudou, mandou as montanhas coloridas ao invés do céu, e também não ficou legal. Então a gente
vamos mudar a paleta de cores, né? E também o estilo, porque no primeiro desenho ela tinha mandado as montanhas coloridas e a gente achou, tipo, muito muita cor, muita coisa, e não era exatamente muita informação. Então a gente pesquisou bastante, foi atrás de outras inspirações e tudo mais, até que decidimos fazer o céu colorido. A gente decidiu fazer o céu colorido e aí justamente para não perder essa característica da van preta com os desenhos que ela tinha mandado, que a gente começou a pensar por que não fazer uma van, digamos, noturna, né? E aí quando a gente passou essa ideia para ela de fazer um céu mais noturno, uma coisa mais puxada para cores noturnas e tudo mais, começou a fazer muito sentido na nossa cabeça. Aí ela desenhou o céu noturno, não mais as montanhas coloridas, né? E sim o céu. Só que de um lado a gente tinha a Patagônia, bem marcante, e do outro... E mais colorida. E desse lado aqui da van, que vocês vão ver depois... Vocês vão entender. Ela ficou um pouco mais discreta. Então a gente ia destoar muito de um lado pro outro, apesar de ser de desenhos diferentes. Um lado ia ficar muito colorido e o outro lado ia ficar pouco colorido, porque a Serra do Mar, ela não apareceu o lago, ela não apareceu o mar. Então ficou os riscos brancos da montanha e um pouquinho do céu colorido em cima, né? Então a gente achou meio sem graça esse lado, apesar de ter ficado bem bonito, né? E aí que veio outra coisa que a gente discutia bastante. Colocamos alguma referência da gente na van, na plotagem, ou deixamos somente as paisagens, o que a gente faz? E aí a gente mandou uma foto pra ela, né? E aí ela mandou a versão com a gente, só que ainda realmente bem o retrato da foto que você tava de cabelo preso, né? Eu tava de cabelo amarrado, assim, e daí a gente olhou e falou, não parece eu, né? Querendo ou não, as pessoas me conhecem pelo meu cabelo. Então, aí eu mandei outra foto que eu tô de cabelo solto, cabelos ao vento e tudo mais. Aí ela foi desenhando em cima da foto. E aí sim, nossa, o Wellington, vocês vão ver depois, o Wellington ficou igualzinho, gente. Igualzinho. E aí ficou muito legal, muito massa mesmo. A gente falou, não, é isso. Só que tinha um porém. A gente não conseguia enxergar esse desenho na van. Cara, a gente precisa parar, olhar isso e imaginar na nossa van. Porque senão às vezes a gente tá provando alguma coisa. E faltavam poucos dias, faltavam 2, 3 dias pra tudo assim, né, acontecer. Tudo acontecendo. Então, a gente... Um dia, na verdade. No outro dia a gente tava chegando em Cascavel. No outro dia a gente tava chegando em Cascavel. Então a gente tem que parar aqui e olhar. Então a gente parou um dia, foi no posto de combustível, na conveniência, pegou o notebook, pegou a imagem que ela mandou e colocou na van no Photoshop. Né? A Karina logo de cara... Eu amei. Já gostou. Eu ainda fiquei na dúvida, putz, ficou legal, mas será mesmo, né? E aí a gente tava também com uma outra dúvida. A gente colocou o desenho, a gente tinha características, os dois personagens, que éramos nós dois, porém a gente ainda não tinha identidade, rotas recalculadas, estampada na van. E Isso era uma coisa que desde o tempo da Vanbulância a gente ficava assim, né? Será que a gente coloca o nome do canal, o nome do projeto? Porque tem duas vertentes. Tem uma que a van vira a sua divulgação, então como a van é nosso instrumento de trabalho, seria super legal ter ela como divulgação, mas a outra coisa é que a gente tá na rua todo o tempo, então a gente tem que pensar também nas coisas ruins que podem acontecer. Só que aí a gente colocou o desenho, ponderou e disse, as pessoas já reconhecem, já sabem que é o motorhome. E outra coisa, com o desenho na van, o desenho ficou assim, da metade pra trás, né? Então parecia que tava faltando alguma coisa ali pra terminar o desenho. E aí a nossa logo atual, que vocês conhecem hoje, a gente tava achando que já tava ultrapassada, fazia 2 anos que a gente já tinha, e aí a gente queria dar uma cara mais moderna, mais jovial, alguma coisa mais dinâmica. E aí a gente pediu pra artista, e ela fez tudo mais, e mandou pra gente. No que a gente bateu o olho, a gente disse assim... É o que faltava. É o que faltava. Assim, quando a gente fez a plotagem no computador, a gente colocou rotas calculadas só escrito, assim. E já deu uma cara diferente, mas claro, que assim, com letra de Word, né, assim, não ficou legal, mas já deu de imaginar, assim, que deu ficaria. Um contexto, né? Deu um contexto, exatamente. E a hora que ela mandou, a gente disse, nossa, agora vai ficar legal. É isso mesmo. E outra coisa também, que a gente tem que comentar, é por que a gente foi fazer a nossa plotagem em Cascavel. Pra quem é seguidor antigo aí, lembra lá dos tempos da Vanbulância, quando a gente tava indo a primeira vez pro Paraguai, que a gente foi com a Vanbulância estragou a caixa de câmbio, a gente ficou desesperado lá no Paraguai, vai lembrar que quem nos acolheu foi a Raquel e o Edilson, né? Nos indicaram o mecânico, a gente foi almoçar na casa deles, nos tranquilizaram, porque a gente tava... Foi pra nós, naquele momento, assim, foi muito importante, porque a gente tava, querendo ou não, abalado com a situação, a gente não sabia o que fazer, claro, a gente ia consertar, ia arrumar tudo. Mas na hora você fica realmente abalado. Depois, né, de cabeça fria, a gente pensou e falou, não, tudo bem, a gente vai arrumar, vai se resolver, a gente, né, volta. Mas, tipo, de outra forma pra casa. Eu quero viajar do Ushuaia ao Alasca, como que eu vou chegar sendo que eu não consegui ir para Paraguai, sabe? Então aquilo lá nos comoveu bastante, assim,
mas a importância que a Raquel e o Edilson tiveram foi muito legal, porque eles nos acolheram e tal, e nos motivaram, animaram e tal, e desde então a gente falava sobre plotagem na van. Detalhe, eles têm uma empresa de comunicação visual, então assim, nunca fechou tão certo, né? E desde lá desses tempos a gente começou a conversar sobre plotagem de van, como isso era importante e tudo mais, e foi amadurecendo essa ideia na nossa cabeça, até que quando a gente resolveu de plotar essa van, a gente não teve qualquer dúvida, a não ser fazer com a mídia fix lá em Cascavel. A gente começou a pesquisar e ela mostrava os trabalhos dela assim, e eles são referência no que eles fazem hoje no Brasil, então eles fazem com carinho, com zelo, com uma gentileza, digamos assim. Profissionalismo muito grande. Então, não restou dúvida, se a gente fosse fazer isso, seria na mídia fix. Então a gente foi lá, desceu a Cascavel, saiu lá do Espírito Santo para vir para Cascavel para fazer realmente essa plotagem. E aí, depois de empresa definida, desenho definido, chegamos em Cascavel, mandamos a arte para eles. E aí eles têm um trabalho antes, que mesmo que a arte esteja pronta, eles têm que pegar aquela arte, aplicar na van, embora a gente já tivesse feito, só que assim, a gente fez só pra gente ter a noção, exato, né? Não no software adequado, né? Não nas medidas adequadas. Isso, medidas certas, nada. A gente fez só pra gente ter noção, então eles têm que fazer isso, eles têm que pegar o desenho, medir certinho a van, ver onde cada coisa vai encaixar, e eles têm um profissional só pra fazer isso lá. Então, quando eles abriram o nosso desenho, veio a mensagem que o nosso desenho não daria certo. Não daria certo porque ele estava com 50 centímetros, então foi um desenho realmente, uma folha A4, digamos assim. Vocês pensem assim, ó, pra quem eu não entendia também, depois que eles nos explicaram que eu fui entender. Vocês pensem assim, a nossa van é gigantesca, ela tem quantos 7 metros? metros de comprimento. Ela tem 7 metros. O desenho era mais ou menos desse tamanho. Pra caber na van, eles tinham que ampliar esse desenho. E quando você manda o desenho de um formato que... Qual era o formato, Jota? Quando você manda esse formato vetorizado, ele é como se fosse... Não perde propriedade. Então, a hora que você aumenta ele não perde qualidade. Então, ele não vai ficar granulado, ele não vai ficar pixelado. Aqueles pixels que você vê assim, ele não vai aparecer. Porém, o desenho não foi enviado nesse formato. E era isso que acontecia no nosso desenho. Se ele fosse aumentado do tamanho da van, ia ficar um desenho feio, de baixa qualidade. E aí foram 6 horas de trabalho no computador. Gente, o Éder, que é o funcionário da mídia fix, ficou 6 horas trabalhando em cima do desenho para conseguir adequar o desenho, vetorizar e tudo mais. Nossa, ele ficou coitado, assim, eu acho que ele queria. Ficou muito tempo, e assim, e era no dia da impressão, a gente precisava imprimir aquele dia para não atrasar nossos cronogramas. Porque no outro dia ia começar a plotagem, então eles precisam imprimir um dia antes para a tinta secar certinho, para na hora de aplicar não escorrer nada, porque não assim, eles vão aplicando e eles vão passando a espátula para colar certinho, então para o desenho ficar certinho no lugar, ele precisa ter esse tempo para secar um pouco, né, para depois ser aplicado. Exatamente, então o tempo estava contra a gente ali, e ele adequando e tal, daí disse, não vamos conseguir talvez, tal, e a gente já estava pensando, putz, vai ter que mudar o desenho, e aí aquilo começou assim, né, só que a Raquel sempre tentou nos deixar tranquilos, gente, a gente vai resolver, fiquem tranquilos, a gente vai resolver, vai demorar talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente vai resolver, no máximo que você vai ficar uns 2 dias a mais e tal, e aí a gente foi se tranquilizando, né, novamente, profissionalismo total, assim. E aí, a hora que ele conseguiu terminar, colocou na van na medida certinha ali, colocou o logo já também, que a gente não tinha feito com o logo propriamente dito, colocou um elemento também para separar, né, o adesivo da tinta da van, assim, então para terminar o adesivo a gente disse, nossa, agora... Daí eu me convenci, sabe, tipo, eu tava ainda na dúvida, a Karina já tava decidida, mas eu me convenci, de nossa, vai ficar muito legal. E aí, tudo bem, tava lindo, tava maravilhoso, tudo decidido, eles tinham conseguido arrumar o desenho, ia dar certo, só que a gente via o desenho ali pequeno, a gente ainda não tinha dimensão de como ficaria na van. Então a gente estava por lá, os nossos amigos, o Léo e o Fábio também estavam plotando a van deles naquele dia, então a gente estava ali acompanhando a plotagem deles e só pensando, nossa, né, imagina acontecer a nossa, que massa e tudo mais. Daí a Raquel chamou a gente, desçam aqui na sala de impressão para vocês verem o que tá acontecendo. E quando a gente chegou lá, eles estavam imprimindo o nosso adesivo. Nossa, daí a gente ficou igual 2 crianças mesmo, na frente da máquina, assim, olhando a máquina imprimir. E assim, era muita ansiedade, porque a nossa van é preta, então o adesivo imprimia muito preto, e não aparecia nada, não aparecia. Ficou dando aquela tensão, aquele suspense, sabe? Só faltava aquela musiquinha mesmo de suspense, né? Daí começou a aparecer um branquinho, começava a aparecer uma cor, então foi muito legal esse processo de ver a impressão mesmo, e a gente ficou impressionado com a qualidade da impressão, assim. Absurda. Porque eu falei pra quem, cara, preto, imprimir preto não vai ficar preto tão preto, assim, que nem é a van, né? E não, ficou
perfeito a hora que eles colocaram do lado, assim, meu. E aí começaram a colocar, no outro dia, começaram a colocar os papéis, né, do lado da van, assim. E a gente olhava aquilo, porque o nosso desenho tem muito traço, tem muito risco, tem muito encontro de linhas e tudo mais. A gente se olhava assim, mas esse negócio não vai dar certo, né? Tipo, não pode dar, tipo, vai desencontrar em algum momento. Porque assim, ó, o desenho, ele foi feito em um papel reto, né? Então a van é albaulada e aí quando você coloca, sobra um V, assim, ó. Imaginem que essa é a parte lateral, essa aqui é a parte de trás. Então sobra esse V aqui e não tem como se encontrar o desenho. Literalmente você perde uma parte da montanha e uma parte do céu. E a gente, isso não vai encaixar e não sei se não vai ficar esquisito. Pois bem, o pessoal conseguiu, eles começaram lá e daí começou a colar, né? Daí a hora que começou a colar, a gente disse, nossa, vai ficar... Gente, literalmente, assim, a gente parecia duas crianças ao redor daquela van, olhando cada vez que ele passava aquela espátula, a gente ficava, ai, que vai ficar lindo. muito legal, vai ficar muito massa. Que legal. Vai ficar muito massa e tal. E aí você ia vendo que o desenho ia se encaixando nas curvas certinho, assim. Ele fez encaixar, na verdade. A pessoa que estava aplicando não tinha realmente como encaixar, como a gente estava falando, porque as linhas desencontravam totalmente. Gente, ele fez mágica com aquilo lá. O César, né, que estava aplicando a nossa van ali, ele disse, não, esse aqui, ó, quer ver? Ó? Daí ele esquentava ali com o soprador e tal. E puxava de um lado e puxava pro outro, e ele conseguia encaixar certinho. Eu ficava assim, gente, como que ele tá fazendo isso? Foi incrível. Até depois a Raquel veio olhar, ela ficou surpresa também, né? E a gente fala pra todo mundo, gente, eles têm um capricho, assim, um cuidado com tudo, eles fazem a coisa tão perfeita. Se ele vê que tá ruim, ele vai lá, tira, faz de novo. Então isso é muito legal, porque você sente segurança na empresa, né? Você tá lá, porque assim, querendo ou não, a gente ficou muito tempo para decidir isso, a gente tava aflito com tudo mais, tínhamos gostado do desenho, mas assim, quando você aplica, é outra coisa. Imagine uma tatuagem, né? A tatuagem da nossa van, digamos assim, então não tem volta. Claro, o adesivo você pode tirar, pode modificar sim, só que para nós é a identidade do nosso projeto, é a cara da nossa van. Toda vez que passar, toda cidade que a gente passar, a gente vai ter aquela identidade. Então era muito importante assim. E, nossa, superou totalmente as expectativas. E outra coisa que a gente fez nesse meio tempo aí também foi pintar o para-choque da van, né? A frente da van, ela era de plástico. É aquele plástico que tem ali nos frisos laterais e tudo mais. E uma vez, estava lá em São Joaquim, a gente estava em São Joaquim. Na verdade, assim, ó, sempre que você via alguma van com para-choque, ele falava, olha como é bonito. É que no manual da Sprinter já tem uma van com para-choque pintado da cor do carro, da cor do veículo. Eu disse, meu, como fica legal, né? E aí, quando a gente chegou lá em Cascavel, a Raquel e o Edson tem um motorhome também. E o motorhome deles tem o para-choque pintado. Esse menino aqui, a gente ficou doido. E foi tudo que ele precisava. Só que a gente achou que o valor seria muito alto e tal. Daí ele disse, não, mas isso aí não precisa. E quando a gente consultou o valor, era mais baixo. A gente pagou R$700, eu acho, para fazer essa modificação. Daí ele disse, nossa, legal, né? Um valor mais acessível, tudo mais. Aí eles, mas não precisa, mas não precisa. Eu falei, ué, então, é o que você quer, é o que você gosta, você sempre falou disso, vai lá e faz. Então, e aí por fizemos. isso que ela tava sem para-choque lá, a gente olhou ela sem para-choque, não, coitadinha. Coitada, né? Tava lá sem para-choque, sem grade, sem nada. E aí fomos lá pintar tudo de preto, então a gente tinha as grades também, né? Tinha umas gradezinhas que eram brancas. Aí tinha as grades, vocês já comentaram em alguns vídeos, tinha 2 grades brancas e duas cinzas. De alumínio, assim. As de alumínio eles conseguiram aplicar o adesivo por cima da plotagem. Isso foi muito legal, porque assim, ia cortar, digamos assim, o nosso desenho se não ficasse. E eles conseguiram passar um primer, aplicar um primer lá e fazer o formato certinho das grades. Então você quase não percebe as grades ali. Então é muito legal. Muito. E as outras a gente pintou de preto na cor mais ou menos do veículo ali, na cor do veículo, na verdade. Do veículo, E ficou muito legal, ficou muito mais discreto, ficou muito mais dinâmico, assim, é uma coisa mais fluida agora, né? Quase não dá pra perceber as grades. E outra coisa super legal que a Mídia Fix fez também foi dar a ideia da gente colocar adesivo perfurado nas janelas do motorhome, que a gente não tinha pensado nisso. Quando eles falaram, porque assim, o nosso desenho, ele vem pela janela. Então, se ficasse sem o adesivo ali, que iria ficar, ia ficar um desenho... Parte sem cabelo. Ia ficar um desenho cortado, né? Ia cortar um pouco do céu, ia cortar um pouco da montanha. Assim, não ia ficar feio, mas, né? Estranho, assim, o desenho quando a gente olhou ali, fica legal, só que fica um desenho cortado, tanto quando a gente fez o negócio no Photoshop, quando a gente fez o desenho lá, a gente olhou aquilo e não tinha, digamos assim, o desenho naquela parte da janela. Quando eles deram essa ideia de fazer um adesivo perfurado, que também, querendo ou não, dá uma privacidade maior, né, então quando você olha lá, tipo,
de fora, não dá pra ver dentro do motorhome, isso, né? principalmente de dia, né? Você não consegue ver, mas quem tá aqui dentro consegue enxergar pra fora. Então tem um pouquinho desse quê de privacidade e a continuidade do desenho. E aí colocamos esses nos dois lados aqui e tal, assim, fez total sentido, né? Já tinha ficado sensacional, a plotagem linda, a gente amou, maravilhosa, mas quando colocaram o adesivo perfurado, deu outra cara, assim, né? Deu outra cara, totalmente diferente. Então, praticamente o nosso trabalho estava concluído ali, a gente olhando, era hora de buscar o para-choque, colocamos o para-choque e eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E aí, outra coisa legal de comentar também é que a gente estava lá, já estava praticamente terminando a plotagem da nossa van, e aí a gente estava comentando assim por cima e tal, sem intenção nenhuma, porque a gente não tinha se ligado também. Mas que a gente queria fazer adesivos novos, né, com essa arte. O nosso adesivo estava acabando, porque quando a gente tá na estrada, o pessoal, dá um adesivo, tal, eu tenho um adesivo aqui e tal. E o adesivo que a gente tinha era o nosso primeiro adesivo, a Vanbulância era branca, pra vocês terem noção, né? Então, fazia muito tempo. E aí a gente falou, não, a gente tem que fazer adesivos novos com essa arte nova e tudo mais a cara do projeto agora. Aí ela olhou e falou, então vocês estão no lugar certo, gente. Nós somos uma empresa de comunicação visual, a gente faz adesivo. E a gente falou, nossa, é mesmo? Não, então vamos fazer. E aí a gente bolou 3 adesivos. Esse primeiro aqui, que é com a logo nova do Rota Ser Calculadas. Esse aqui também, que somos nós dois com a logo e parte da plotagem do Rota Ser Calculadas. E o mais legal que eu achei, que esse aqui a gente fez especialmente pra gente colar nos lugares que a gente tá passando, que é uma vanzinha, então a gente coloca essa van aqui nos lugares que a gente passa. Então a gente está passando aqui, coloca a van do Rota Ser Calculadas que esteve aqui. Então, eu tenho um apego a esse aqui, mas meu preferido é o Rota Ser Calculadas, o logo aqui, o novo e tal, que deu esse dinamismo para nossa van, para nossa marca. Então vocês vão começar a ver essa arte aqui agora nos nossos vídeos, onde a gente estiver passando e tudo mais, e a gente está muito contente com isso. Vai ser um novo Rota Ser Calculadas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo. A gente amou tudo. E se você não gostou, fala que você gostou mesmo assim, pra não deixar a gente triste. A gente não dá bola. Mas assim, é uma coisa que quando a gente fez essa definição do desenho e tudo mais, a gente sabia que ou as pessoas vão amar, ou elas vão odiar. Assim, porque é uma coisa muito diferente do nosso habitual, né? Digamos assim, a gente sempre foi algo mais básico, mais Vocês padrão, podem perceber, assim, né? Pela cinza, nossa preto e branco e tudo mais. E então foi algo bem diferente, que a gente também, ou a gente ia amar ou odiar, e a gente amou. E foi assim pra gente também, quando a gente viu a primeira vez, a gente gostou, mas assim, a gente pensou, nossa, é bem diferente, né? É uma coisa bem diferente, será que a gente vai se acostumar? Será que vai, né? Porque a gente tá acostumado com a van toda preta, não estávamos acostumados com ela colorida, com ela desenhada, com nada. Então foi uma questão de costume também, e aí, mas sim, um costume super rápido que aconteceu, né? Foi Depois da terceira vez ali que a gente viu o desenho, a gente falou, não, é isso, eu principalmente. A terceira espátula que ele já passou ali, eu já tava, nossa. É isso, tá ficando sensacional, é isso que a gente quer, a gente adorou essa reformulação do Rota Ser Calculadas. Tava precisando, na verdade, né? Tava precisando uma cara nova, e a gente já tá partindo pra 4ª temporada aqui do canal, né? E a gente estava com a mesma carinha lá do começo, então achamos que precisávamos mudar um pouco. E comenta aí embaixo o que você achou. É isso novamente. Aí, chega de enrolar, chega de enrolação, vamos para o desenho. Como você vai comentar se você não tá vendo, não é verdade? Então coloca os takes aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aí pra gente e também seu comentário falando que a van ficou linda e maravilhosa aqui embaixo. Então não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a gente nas outras redes sociais, @Rota Ser Calculadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!